Entre 1914 e 1918, o mundo viveu um dos conflitos mais devastadores de sua história, a Primeira Guerra Mundial. Também conhecida como a Grande Guerra, esse conflito foi um marco que redefiniu o equilíbrio de poder global, introduziu novas e terríveis tecnologias de guerra, e deixou um rastro de destruição que ressoou durante décadas. Neste vídeo, vamos explorar as causas que levaram ao início da guerra, os principais eventos e batalhas, e como esse conflito moldou o mundo que conhecemos hoje. Parte 1. O mundo pré-guerra e as tensões na Europa. No início do século XX, a Europa era o centro do poder mundial. Era um continente dominado por grandes impérios que competiam entre si por prestígio, influência e território. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Otomano eram as grandes potências da época. No entanto, essas potências estavam frequentemente em desacordo e as tensões cresciam. A região dos Balcãs, ao sul da Europa, era uma área particularmente instável. O nacionalismo estava em alta, com muitos povos buscando independência ou autonomia dos grandes impérios que os governavam. Entre eles, os sérvios desejavam unir todos os povos eslavos do sul sob sua liderança, o que colocava a Sérvia em rota de colisão com o Império Austro-Húngaro, que governava uma grande população eslava. Esse era o cenário. Uma Europa politicamente tensa, com rivalidades nacionais exacerbadas e alianças militares formadas entre as grandes potências. De um lado, havia a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, que unia França, Rússia e Reino Unido. Esse sistema de alianças significava que, se uma nação fosse atacada, todas as outras seriam arrastadas para o conflito. Bastava uma faísca para incendiar toda a Europa. Parte 2. O estopim da guerra. O assassinato de Francisco Ferdinando. Essa faísca veio em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia. O assassino foi Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio que fazia parte de um grupo chamado Mão Negra. Eles queriam libertar os eslavos do domínio austro-húngaro e criar uma grande Sérvia. O assassinato de Francisco Ferdinando provocou uma reação em cadeia. A Áustria-Hungria, apoiada pela Alemanha, acusou a Sérvia de estar por trás do ataque e declarou guerra ao país. A Rússia, que tinha laços com a Sérvia, entrou na guerra em defesa dos sérvios. A Alemanha, por sua vez, declarou guerra à Rússia, e rapidamente as outras nações da Europa foram sendo arrastadas para o conflito, conforme suas alianças militares eram acionadas. Assim começou a Primeira Guerra Mundial. Parte 3. Os primeiros movimentos da guerra. No início do conflito, a Alemanha colocou em ação o seu famoso Plano Schlieffen. Este plano estratégico previa uma rápida invasão à França através da Bélgica, um país neutro. Os alemães esperavam derrotar a França rapidamente e, em seguida, voltar suas forças contra a Rússia, que se mobilizava mais lentamente. No entanto, a invasão alemã da Bélgica trouxe o Reino Unido para o conflito, já que os britânicos haviam prometido proteger a neutralidade belga. Embora o plano Schlieffen tenha quase obtido sucesso, os alemães foram parados pela Aliança Franco-Britânica na Batalha do Marne, em setembro de 1914. Esta batalha crucial encerrou a fase de guerra de movimento e marcou o início de uma nova e terrível fase do conflito, a Guerra de Trincheiras. Parte 4. A vida nas trincheiras e o impasse sangrento. A Guerra de Trincheiras definiu a Primeira Guerra Mundial. As frentes de batalha, especialmente na França e Bélgica, se transformaram em vastos sistemas de trincheiras, com quilômetros de comprimento. Essas trincheiras eram o lar dos soldados, que enfrentavam condições terríveis. Lama, frio, fome e doenças eram inimigos tão perigosos quanto os exércitos adversários. A vida nas trincheiras era brutal, com a constante ameaça de bombardeios e ataques de infantaria. O impasse nas trincheiras também levou a um desenvolvimento tecnológico sem precedentes.
Novas armas foram introduzidas para quebrar as linhas inimigas, metralhadoras, lança-chamas, tanques e, mais infamemente, armas químicas como o gás mostarda, que causava mortes horríveis e mutilações permanentes. Duas das batalhas mais sangrentas da guerra ocorreram durante esse impasse, Verdun e Somme. A Batalha de Verdun, travada em 1916, foi uma tentativa alemã de quebrar as linhas francesas e forçar a rendição da França. Durou quase um ano e resultou em mais de 700.000 baixas. No mesmo ano, a Batalha do Somme, liderada pelas forças britânicas, teve um custo humano igualmente alto, com mais de 1 milhão de soldados mortos ou feridos, sem que qualquer lado conseguisse ganhos territoriais significativos. Parte 5. Outras frentes de batalha e o conflito global. Embora a frente ocidental fosse a mais conhecida, a guerra também foi travada em outras frentes. No leste, a Alemanha e a Áustria-Hungria enfrentaram a Rússia. A frente oriental era mais móvel do que a frente ocidental, mas não menos brutal. A guerra também se espalhou para os mares, com a Alemanha usando submarinos para cortar as rotas de suprimentos aliadas, enquanto a Marinha Real Britânica bloqueava os portos alemães. O conflito também envolveu colônias da África e da Ásia. Soldados da Índia, África, Canadá, Austrália e Nova Zelândia lutaram ao lado das potências europeias. O Oriente Médio também foi palco de batalhas importantes, com o Império Otomano lutando ao lado das potências centrais contra as forças aliadas, incluindo a famosa campanha de Gallipoli, que resultou em uma derrota catastrófica para as forças britânicas e australianas. Parte 6. O fim da guerra e suas consequências devastadoras. Em 1917, o equilíbrio de poder começou a mudar. A Revolução Russa derrubou o czar e levou a Rússia a se retirar da guerra, assinando um tratado de paz com a Alemanha. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos entraram no conflito ao lado dos aliados, trazendo uma força renovada ao esforço de guerra. A entrada dos americanos foi um golpe decisivo contra as potências centrais, que já estavam sofrendo com a escassez de recursos e o desgaste de anos de guerra. Em 1918, as potências centrais começaram a desmoronar. O Império Austro-Húngaro e o Império Otomano se fragmentaram, e a Alemanha, devastada internamente por protestos e revoltas, foi forçada a pedir um armistício. Em 11 de novembro de 1918, o armistício foi assinado, encerrando oficialmente as hostilidades. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, impôs duras condições à Alemanha, incluindo pesadas indenizações de guerra e a perda de territórios. O mapa da Europa foi redesenhado, com o colapso dos impérios alemão, austro-húngaro, russo e otomano, e o surgimento de novos estados-nação. No entanto, o tratado plantou as sementes para futuros conflitos, especialmente na Alemanha, que se sentiu humilhada e economicamente arruinada, o que contribuiu para o surgimento do nazismo e a eventual eclosão da Segunda Guerra Mundial. Conclusão: a Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas na história da humanidade. Ela não apenas mudou o mapa político da Europa e do mundo, mas também redefiniu a maneira como as guerras eram travadas. As novas tecnologias de destruição e o custo humano imenso marcaram o século XX e deixaram cicatrizes profundas. Milhões de pessoas perderam suas vidas, e as que sobreviveram carregaram consigo os traumas de uma guerra sem precedentes. Embora tenha sido chamada de a guerra para acabar com todas as guerras, infelizmente, ela não foi a última. O impacto da Primeira Guerra Mundial continua a ser sentido até hoje, e suas lições ainda são importantes para a compreensão do mundo moderno. Esse texto oferece uma narrativa abrangente sobre a Primeira Guerra Mundial, detalhando os principais acontecimentos e os impactos duradouros do conflito. Ideal para um vídeo informativo e profundo.